Beleza, pessoal? Estamos agora na gravação de mais um vídeo. Gravaremos agora o primeiro vídeo sobre o primeiro exemplo da função de primeiro grau em relação ao quê? Ao gráfico. Então nós iremos construir um gráfico para vocês em relação ao primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo que a gente vai fazer é um exemplo que a gente vai fazer o gráfico sobre a questão geral. É o gráfico geral. Vamos iniciar aqui a aula. Essa aula é dedicada aos alunos do primeiro ano com o conteúdo de função polinomial do primeiro grau. Como eu irei construir um gráfico da função do primeiro grau, um gráfico geral? Ao final eu explico por que ele é um gráfico geral. Tranquilo, pessoal? Então, primeira coisa que nós devemos saber é da representação gráfica de uma equação, de uma função do primeiro grau. Que nada mais é, pessoal, do que ax mais quem? Ax mais b, tranquilo? Onde o x é a variável e o a e o b são os coeficientes. O valor de a é o que a gente chama de coeficiente, pessoal, angular. E o valor de b é o coeficiente, linear. São os coeficientes. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que a representação algébrica da função de primeiro grau é ax mais b. E que o valor de a e o valor de b são números. O x é uma variável, aquela que pode mudar. E que o valor de a é o coeficiente, o quê? Angular. O valor de b é o coeficiente linear. Tranquilo? Beleza? Vamos para o primeiro exemplo aqui para vocês, pessoal, utilizando já uma função. Digamos que nós queremos construir um gráfico da função do primeiro grau, um gráfico geral, e eu coloco para vocês a função, vamos colocar aqui a função 2x menos 4. Só um exemplo, tá, pessoal? 2x menos 4. O que é que eu devo saber para construir um gráfico da função do primeiro grau no sentido dele ser um gráfico geral? Eu devo saber quem é o valor de quem, pessoal? Valor de a, valor de b e o valor de quem? Da raiz. Vocês já viram em outras aulas como a gente encontra o valor de a, o valor de b e o valor de quem? Da raiz. Mas mesmo assim eu vou dar uma repetida para vocês. Vamos lá. O valor de a, pessoal, é sempre aquele que está encostado a quem? Ao x. E o valor de b é aquele que está sempre, vou colocar aqui a palavrinha, ele está sempre sozinho. Tranquilo? Valor de a está encostado a x e o valor de b está sempre sozinho. Nesse caso, quem seria o valor de a aqui, pessoal? O valor de a é quem? 2, que está encostado a x. Valor de a é igual a 2. O valor de b, pessoal, não vai dizer 4. O valor de b é quanto? Menos 4. É o valor que está sozinho, que não está acrescido de uma letra. Beleza. Pessoal, aquele macetezinho para encontrar aqui, esse macetezinho ele vem dos estudos daquele matemático chamado Girard, que fala que você pode dividir o valor de b por a e trocar o sinal e encontrar o valor da raiz. Então, o que é uma raiz? Raiz é um número que eu coloco aqui no lugar de x e a minha função dá igual a 0. Tranquilo? Então, como é que eu vou encontrar isso? Olha como é fácil, pessoal. Você não já sabe que o valor de a é 2 e você não já sabe que o valor de b é menos 4. O que é que você vai fazer sempre, em todos os casos, para achar a raiz de uma função de primeiro grau? Eu vou dividir o valor de b por a. Quando eu dividir o valor de b por a, vai ficar na seguinte forma. 4 dividido por 2 será quanto? 4. Então eu realizo uma divisão. Eu divido o b pelo a. 4 dividido por 2 é quanto? 2. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Em divisão, jogo de sinal, menos por mais seria menos. Porém, pela nossa regrinha, pelo nosso macete, eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou trocar o sinal. TS, trocar o sinal. Então, menos por mais, menos, só que eu vou fazer o que? Trocar o sinal. O sinal original seria menos, mas eu troquei o sinal
ficou mais. Somente isso, pessoal. Quando eu colocar o número 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 dá igual a quanto? A 0. É isso a minha intenção, achar a raiz, o valor de 2. Eu estou sendo bem didático, bem devagarzinho, explicando passo a passo, mas vocês já tiveram essa aula na sala de aula e eu estou apenas tentando repassar para vocês, para que vocês tenham a oportunidade de estarem utilizando celular, utilizando computador para reverem as nossas aulas. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, recapitulando. De que forma eu construo um gráfico da função de primeiro grau? Na questão dele ser geral, eu faço o que, pessoal? Eu encontro o valor de A, que foi 2, o valor de B, que foi quanto? Ó, menos 4, e realizo o seguinte, eu encontro a raiz, o número que coloca aqui e que vai dar 0 a função. Então vamos lá. Como é que eu encontro a raiz? B dividido por A, sempre, pessoal. B dividido por A. Quando eu divido B por A, ó, 4 dividido por 2 dá igual a quanto? Ó, a 2. Realizo o jogo de sinais, que em divisão é assim, é normal fazer isso. Menos por mais seria menos, né? Na regra, na lógica, seria menos. Mas a gente vai fazer o quê, pessoal? Sempre, ó, nesse caso, trocar o sinal. O original seria menos, mas a gente não vai colocar menos. A gente vai colocar o quê? Ó? Mais. Então, 2 é positivo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Nós já achamos aqui os 3 pontos importantes para a gente conseguir fazer o nosso gráfico. Pessoal, ali está o plano cartesiano e nós sabemos que essa reta aqui, que está deitada, se chama reta abscissa, porém é a reta que equivale aos valores de quem, pessoal? Ó, de x. E a outra, que é a reta ordenada, é a que a gente utiliza para colocar os valores referentes a quem? Ó, a y. O que é que você vai fazer agora, pessoal? Ó, vou colocar quais valores ali, isso é importante demais. Você precisa saber qual é a função do A, qual é a função do B e qual é a funçãozinha de quem? Da raiz. Pessoal, eu vou fazer em desenho aqui, mas vocês podem voltar o vídeo e prestar atenção no que eu falei. O valor de A, pessoal, ele serve somente para uma coisa. Ele é denominado angular para determinar o ângulo que a reta vai formar, porque a reta, ela pode formar aqui, pessoal, ó, vários ângulos, a reta, a representação, certo, pessoal? Vários ângulozinhos aqui que eu posso fazer, a reta pode ficar de várias formas, tranquilo, pessoal? Então, todo gráfico da função de primeiro grau, ele forma uma reta. E essa reta, ela se posicionará de duas formas, dependendo do valor de quem? Ó, do valor de A. Se A, pessoal, ó, se A for positivo, a nossa reta, ela ficará desta forma. Tranquilo? Ó, braço direito, que a gente pode chamar de quê? Ó, licença aí, ó, de uma reta, ó, crescente. Certo, pessoal? Ela fica braço direito porque o valor de A é positivo, então ela é uma reta crescente. Se fosse o contrário, ou seja, ó, ela seria uma reta, pessoal, ó, decrescente. Tranquilo? Quando é que ela é decrescente? Quando o valor de A ele é o quê? Ó, negativo. Tranquilo, pessoal? Ó, preciso saber para fazer o meu gráfico qual é a função de A, de B e da raiz. A função de A é dizer se a minha reta vai ser crescente ou decrescente. Quem é que determina isso? O sinal. Se o meu sinal for positivo, a minha reta será crescente. Se o meu sinal for negativo, ela será decrescente. Sinal de quem, Emanuel? Do valorzinho de A, do coeficiente angular. Tranquilo? Beleza. Pessoal, o valor de A só serve para isso. Mas quem eu realmente colocarei no meu gráfico? O valor de B e o valor da raiz. Eu colocarei o valor de B e o valor da raiz. Pessoal, o valor de B serve para quê? Olha, qual é o prognóstico que eu faço sobre o valor de B no gráfico? O valor de B, pessoal, é o valor onde a reta vai cortar o eixo Y. Ó, corta o eixo Y. Tranquilo? Ó? O valor de B é onde a reta vai cortar o eixo Y. O que é que você vai fazer, pessoal?
Que significa isso, aliás? Significa que o valor de B é menos 4, então menos 4 é o valor de Y. Eu vou colocar o valor na ordenada aqui, dependendo do valor, se for positivo é em cima, se for negativo é embaixo. Então o valor de B, resumindo, nada mais é do que o valor de quem? Ó? De Y, porque é onde a reta vai cortar o eixo Y. Ela corta o eixo Y. Se corta o eixo Y, essa nossa reta também cortará o eixo que? X. E ele vai cortar o eixo X aonde, pessoal? Exatamente no valor da nossa raiz. No valor encontrado da nossa raiz. O valor encontrado da nossa raiz foi quanto? 2. Qual é a utilidade dele? Qual é o papel dele? A função dele é colocar o valor onde a nossa reta vai cortar o eixo, ó. O eixo quem, pessoal? O eixo X. Tranquilo? Pessoal, eu já disse cada função. A função de A, a função de B, a função da raiz. Vamos recapitular? Ó, valor de A é só para dizer que jeito vai ficar a nossa reta. Ele vai colocar esse número 2 ali no gráfico? Não, não vai colocar. Pessoal, o valor de B, qual é o intuito do valor de B? É identificar onde a reta corta quem? Ó? O eixo Y. E o valor da raiz é identificar onde a reta corta o eixo quê? X. Vamos lá para o gráfico agora, colocar lá os valores, tranquilo? Beleza. Quais serão os valores que irão colocar lá no gráfico? Pessoal, somente o valor de B e o valor de quem, pessoal? Ó, da raiz. O valor de A, lembrem, é só para dizer a posição da nossa reta, o ângulo que a nossa reta vai formar, tranquilo? Vamos lá para o valor de B? O valor de B é menos 4. A gente sabe que o valor de B é menos 4 e vai ficar em qual eixo? No eixo Y. Se ele é negativo, olha aí, ó. Se ele é negativo e vai ficar em Y, ele não pode ficar em cima. Ele tem que ficar onde? Embaixo. Porque a parte de cima do eixo Y, pessoal, é referente aos números o quê? Positivos. E a parte de baixo, referente a Y, é equivalente aos valores do quê? Negativos. Tranquilo? Como aqui o valor de B é menos 4, eu vou colocar lá o meu menos 4 aonde? Ó? Embaixo. Vamos colocar? Aqui a gente vai fazer apenas um esboço. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, pessoal, esse localzinho aqui é o local onde a gente vai posicionar o valor de quem? De B. Aí eu vou lá e faço um pontinho. Tranquilo? Ó? Fiz um ponto onde é o meu valor B. Aqui é onde a reta cortará o eixo Y. Pessoal, agora vamos para quem? Agora, ó, para o valor de X, onde a reta vai cortar o eixo quê, ó? X. Será em qual, pessoal? Ó, no número 2. O número 2 é o quê? Positivo. Se o número 2 é positivo, ele ficará do lado direito de X ou do lado esquerdo de X? Logicamente, ele ficará no lado direito de X, porque ele é um número positivo. Por quê? No eixo X, a parte da direita é referente aos valores positivos de X e a parte da esquerda é referente aos valores negativos. O que é que a gente vai fazer agora, pessoal? Ó, colocar o 2 lá e representar o nosso gráfico da função de primeiro grau. Pessoal, vamos lá. 1. Próximo passo, 2. Aqui, nesse 2, é onde a reta vai cortar o eixo X. Eu vou lá e faço o que, pessoal? Um pontinho. Pessoal, tranquilo demais. Eu já terminei aqui. Já coloquei o valor de B e o valor de quem, pessoal? O valor da raiz aqui. Última etapa para encerrar a nossa aula de hoje. Eu vou tracejar o que agora? A nossa reta. Eu sei que a minha reta dessa função será uma reta o quê, ó? Crescente. Por que será uma reta crescente? Porque o valor de A é positivo, o 2 é positivo. Como é que eu faço, Emanuel? Chego aqui, ó, tracejo a minha reta. Tranquilo, pessoal? Acabou. Isso é como a gente faz para fazer o gráfico da função de primeiro grau de forma, um gráfico que a gente pode chamar ele aqui, ó, de geral, infinito. Por quê? Ele vai abranger todos os pontos possíveis de X e abranger todos os pontos possíveis de Y. Então, por isso que é um gráfico geral. Essa reta não é limitada. Essa reta, ela é infinita. Então, existem infinitos
pontos nessa reta, tranquilo? Pessoal, primeira aula aí, primeiro exemplo gravado, espero que vocês tenham gostado, assistam, repitam, revisem e boa sorte aí nos exercícios, tranquilo? Grande abraço!